Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo, sim senhor, no domingo o Chelsea vai estar em campo, preparação nesse recesso de Premier League. O Chelsea está no Emirados Árabes, onde esteve pela última vez em fevereiro e voltou de lá campeão do mundo, né? Campeão mundial de clubes, fez 2 jogos lá. E vai ter jogo contra o Aston Villa nessa preparação, nesse recesso, enquanto a Copa do Mundo ainda é disputada. A Copa do Mundo que agora já tem sua fase semifinal definida. Ontem teve a eliminação do Brasil, teve a eliminação da Holanda, classificação de Croácia e Argentina. Hoje Marrocos, né? Mais uma vez aí fazendo uma boa campanha, eliminou Portugal. O Ziyech, tão criticado nos nossos Blues, segue na competição, semifinal. Então o Ziyech, no mínimo, tem mais 2 partidas nessa Copa do Mundo pelo Marrocos. Ou vai para a grande final, ou disputa o 3º lugar. No outro jogo, a Inglaterra foi eliminada pela França. O Harry Kane fez gol de pênalti, perdeu uma penalidade. E 3 Blues eliminados no dia de hoje. No dia de ontem, o Thiago Silva foi eliminado pelo Kovacic. Hoje, o Ziyech se classificou. E Mason Mount, Raheem Sterling e Conor Gallagher voltam para o Orgulho de Londres, a Inglaterra fora da Copa. Então, já que amanhã, às 11h10 da manhã, no horário de Brasília, Chelsea e Aston Villa vão se enfrentar nos Emirados Árabes, na cidade de Abu Dhabi. Vamos resenhar, vamos falar de Chelsea, vamos ocupar, né, o espaço. E amanhã a gente assiste a partida para matar um pouco de saudade. O Chelsea que não entra em campo, ó, já vai para 1 mês desde a derrota para o Newcastle. Já tá aí registrar o Ezequiel, salve para o Ezequiel, e para Dirce Oriente, lá, que era do Café Brasil. Muito bem-vindos, boa noite para todo mundo aí. Então, de início, só pedir aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Chelsea Fan BH, Twitter, Facebook e o Instagram, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, e quem gostar das resenhas, não tiver tempo de assistir, Chelsea Fan BH no Spotify, já tem muita coisa lá. Ontem subiu, né? Já tá lá disponível para quem quiser ouvir a história do Didier Drogba, a lendas do Chelsea com o Didier Drogba. Então, o motivo da resenha é Aston Villa e Chelsea, partida amistosa desse domingo. Então, Aston Villa e Chelsea, amistoso em Abu Dhabi, 11 de dezembro de 2022, às 11h10 da manhã, no horário brasileiro. Transmissão no aplicativo do Fifth Stand e no site, né, do Chelsea, o chelseafc.com. A Premier League está em recesso, né? Em recesso da Copa. Então, os últimos jogos da Premier League aconteceram no dia 13 de novembro. Os últimos 2 jogos, né? O Fulham perdeu para o Manchester United por 2-1 e o Brighton perdeu para o Aston Villa, nosso adversário de amanhã no amistoso, por 2-1. Rodada 16 foi a última rodada disputada na Premier League, para depois, uma semana depois, começar a Copa do Mundo. A Premier League retorna no dia 26 de dezembro, né, um dia após o Natal, a rodada 17, com o jogo entre Brentford e Tottenham às 9h30 da manhã, esse jogo na segunda-feira. Aston Villa
volta no dia 26, na segunda-feira, num jogo contra o Liverpool, às 14h30. E o Chelsea, no dia 27, na terça-feira, também 14h30, vai ter pela frente o Bournemouth em Stamford Bridge. O Villa joga em casa, no Villa Park, e o Chelsea joga em Stamford Bridge contra o Bournemouth. Salve, Eric, bem-vindo aí, saudações, seja muito bem-vindo, vamos resenhar aí, vamos que vamos ver o que vai dar aí sobre esses Blues, né? Que amanhã vamos matar a saudade do Chelsea. Os times da Premier League não estão parados. Agora que a Copa do Mundo vai chegando aí no final, os times realizaram alguns amistosos. Então eu fiz uma lista aqui dos primeiros colocados, os 8 primeiros, né, que é até onde nos interessa, porque o Chelsea é 8º colocado na Premier League no momento. E esses amistosos de time da Premier League é o seguinte: o Aston Villa já realizou um amistoso, 2 na verdade, enfrentou o Cardiff City no dia 30 de novembro, perdeu por 3-1 na cidade de Cardiff, o jogo foi numa quarta-feira, e também empatou com o Brighton e Hove, fora de casa, no dia 8 de dezembro, uma quinta-feira. Já o Arsenal, líder da Premier League, realizou apenas um jogo. Salve, Cris, boa noite. Meu xará Cristiano Silva, chegando aqui para prestigiar essa resenha. Amanhã tem jogo contra o Aston Villa no site oficial do Chelsea. Cris, seja bem-vindo aí, vamos resenhar. O Arsenal, que é o primeiro colocado, fez um jogo contra o Lyon no dia 8 de dezembro e venceu por 3-0. O Manchester City, segundo colocado, também realizou apenas uma partida, não realizou ainda, tem um amistoso marcado no dia 17 de dezembro, às 10 horas da manhã, contra o Girona. E o Newcastle, que é terceiro colocado, fez um jogo contra o Al Hilal. Newcastle está lá na Arábia Saudita, Newcastle que agora é um clube, né, da Arábia Saudita, os donos sauditas, como o PSG, como o Manchester City, o Newcastle também é comandado. Então o Newcastle enfrentou o Al Hilal e venceu por 5-0. Anteontem, no dia 8, na quinta-feira, o Newcastle venceu o Al Hilal por 5-0. O Manchester United, né, quinto colocado, fez um jogo contra o Cádiz da Espanha, perdeu por 4-2 no dia 7. O Tottenham, quarto colocado da tabela, fez um jogo contra o Motherwell da Escócia e venceu por 4-0 ontem, no dia 9. Né? E tem um jogo marcado para o dia 21, uma quarta-feira, contra o Nice, na França. Já o Chelsea tem esse jogo marcado contra o Aston Villa amanhã, às 11 horas e 10 minutos. Cris está perguntando aqui que horas é o jogo, às 11 horas e 10 minutos da manhã, meu caro Cristiano Silva. O Brighton, que é o sétimo colocado, fez esse jogo contra o Aston Villa, 2-2 anteontem, no dia 8. Esse jogo foi realizado também nos Emirados Árabes, onde as equipes da Premier League estão lá. O Chelsea, o oitavo colocado, vai ter esse amistoso contra o Aston Villa. Os últimos jogos de Aston Villa e Chelsea na Premier League aconteceram no dia 12 de novembro. O Newcastle venceu o Chelsea, né? Chelsea derrotado na rodada 16 pelo Newcastle, gol do Willock aos 60 minutos. Nós assistimos aquele jogo e todo mundo viu que o Newcastle ia acabar vencendo aquele jogo, porque o Chelsea estava numa crise danada. E o Aston Villa derrotou o Brighton e Hove Albion. Eles empataram, olha só, empataram anteontem lá nos Emirados Árabes, em 2-2 nesse amistoso, né, em recesso de Copa do Mundo. E na Premier League eles realizaram um jogo e o Brighton perdeu em casa para o Aston Villa por 2-1. Gols do o gol do Brighton foi marcado pelo McAllister, argentino, está lá na Copa do Mundo. E o Aston Villa com 2 gols do Danny Ings, um de pênalti aos 20 e o outro aos 54
minutos. O Cris está aí, nada, Cris, estamos junto. Vamos só compartilhar a resenha aqui para a gente seguir, porque amanhã o confronto é no app, né? A Premier League, o Chelsea volta no dia 27 de dezembro, numa terça-feira, meião de semana assim. A Copa do Mundo acaba no dia 18, então não vai ficar sem futebol muito tempo não, porque o calendário apertou por causa da Copa do Mundo. Tá apertando aí. A Inglaterra hoje deixou a competição nas quartas de final. Inglaterra que foi semifinalista na Rússia. Nós torcemos muito, né? Sempre dando, durante a Copa do Mundo aqui, atualizando sobre os Blues na Copa e falando sobre os jogos da Inglaterra e do Brasil. O Brasil caiu para a Croácia na sexta-feira e a Inglaterra deixa a Copa do Mundo nesse sábado 2-1 e o Harry Kane acabou sendo eliminado chutando um pênalti para fora. É isso aí. Vamos lá, olha, tá chegando a turma aqui, ó. Olha o Cris falando. Curioso ver o Reece James amanhã. E o Rafael Ted entrou. Salve pro Rafael aí. A Zaf. Ô Cris, tem a notícia que o Reece James, ele já tá treinando bem. Tem fotos dele aí. Ele tá num processo mais adiantado, sabe, de recuperação do que o Ben Chilwell. Mas teve umas declarações do Graham Potter aí. Não sabe se o Reece James joga amanhã não. É pouco provável, tá? É bem pouco provável, porque ele ainda está no processo de recuperação e ele ainda não está treinando junto com os outros jogadores, né? Ele está fazendo os exercícios, mas acho que ele não está treinando com bola ainda não. Então não é certo que o Reece James jogue. Mas eu vou torcer. Só de haver o Reece James, o Ben Chilwell, ver essa turma, o Fofana. O Fofana, olha aqui o Cris perguntando, né? O Fofana volta. O Fofana, ele já está treinando também, mas ele não vai, pelas declarações, ele não joga amanhã não, ainda não tem condições, sabe? É muito bom ainda. Desses três que foram gravemente, o James, o Chilwell e o Fofana, o James é o que está em melhor recuperação. Eu não acredito que eles joguem amanhã não. Então vamos lá. Rafael Ted perguntando qual é a hora do jogo. O jogo é às 11h10 da manhã, Rafael. A transmissão é do aplicativo Fifth Stand do Chelsea e no site oficial chelseafc.com. É um amistoso lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Já faz um tempão, né, que não tem Premier League. E vamos relembrar a classificação da Premier League, né? O Chelsea está em 8º lugar, 21 pontos. O Aston Villa é o 12º com 18 pontos, né? Olha aí, chegou o Christian. Salve, Christian. Boa noite para todo mundo aí. A classificação da Premier League está a seguinte. Arsenal em primeiro com 37 pontos. O Manchester City em segundo, 32. Olha aí, ó, boa gordura do Arsenal, 5 pontos. O Newcastle é o terceiro com 30 pontos. Tottenham, 29. Manchester United 26 em quinto, o Liverpool é sexto com 22. O Liverpool já passou o Chelsea, um ponto só. O Liverpool que chegou a ter 8 pontos do Chelsea, olha aí como é que a campanha do Chelsea desandou. O Liverpool já está um ponto à frente. O Brighton é o sétimo, o 20º com 21 pontos. Brighton, ex-equipe do Graham Potter. Chelsea oitavo, 21. O Aston Villa, 12º com 18 pontos. Muitos jogos, já fizemos várias resenhas aqui ao longo desses 2 anos aí que existe o Chelsea Fan BH aqui em rede social, no Instagram, que a gente faz as resenhas. Eu fiz um retrospecto aqui, puxei os 5 últimos jogos entre Chelsea e Aston Villa. Não é segredo para ninguém, é bom retrospecto do Chelsea. Olha aí, Chris, falando aqui sobre o Liverpool. O Liverpool tem um jogo a mais, né?
Ô Cris, eu acho que sim, no que o Liverpool teve jogos adiados. Nós, né, o Chelsea tem 2 jogos a menos, né? Inclusive um contra o Liverpool. O Chelsea está devendo o jogo contra a Fulham e está devendo o jogo contra o Liverpool. Então, tá, mas tá essa classificação aqui fria do jeito que ela tá. Mas o Chelsea são 2 jogos menos e um desses jogos menos é contra o Liverpool. No retrospecto aqui, que eu puxei resultado dos últimos 5 jogos entre o Chelsea e o Aston Villa, olha só, no dia 20, o jogo mais antigo, tá? Do ano de 2021 e 22 jogaram 5 vezes, 4 vezes no ano de 2021. Olha só, Aston Villa 2, Chelsea 1 pela Premier League, 23 de maio de 2021. Foi aquela última rodada da Premier League antes do Mundial de Clubes, em que o Chelsea, né, na época do Thomas Tuchel, foi derrotado no Villa Park. Depois, no dia 11 de setembro de 2021, o Chelsea venceu o Aston Villa por 3-0. O terceiro jogo que eu separei aqui no retrospecto, ainda de 2021, foi um Chelsea 1, Aston Villa 1 pela Copa da Liga. O Chelsea acabou eliminando o Aston Villa nos pênaltis. Esse jogo foi no dia 29 de setembro, né? Então, 11 dias separar. Em 11 dias, o Chelsea e Aston Villa jogaram 2 vezes no mês de setembro. Depois, Aston Villa 1, Chelsea 3 pela Premier League, no dia 26 de dezembro de 2021. Se não me engano, esse 3-1 foi aquele jogo em que o Lukaku fez gol, sofreu pênalti, e aí depois desandou, né? Apareceu aquela danada entrevista na Sky Itália, que aí a vida do Lukaku desandou tudo, ele nunca mais foi o mesmo. Apareceu sanções para o Chelsea, um monte de coisas. A vida do torcedor Blue virou assim uma loucura. O último que eu vi aqui, o último jogo, dia 16 de outubro desse ano, já entramos em 2022, os últimos 4 em 21, o Aston Villa foi derrotado em casa por 2-0 para o Chelsea na Premier League no dia 16 de outubro. Então, olha só, uma vitória do Aston Villa, 3 vitórias do Chelsea e um empate nos últimos 5 confrontos. Esses jogos valendo Premier League e valendo Copa da Liga. O de amanhã é um amistoso, né, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O Cris falando aqui, obrigado, Cris. Sim, o Lukaku deitou nesse jogo. É verdade, o Chelsea jogou com aquela camisa amarela listada. É isso aí. Salve aí, olha aí, chegando aqui o Frank Silva e o Lucas Silva também, tá sempre aí, muito com a gente. Quero pedir o apoio a essa galera que tá chegando aí agora. Seguir, dar aquele apoio pro Chelsea Fan BH nas redes sociais aí. O Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Lá tem lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, pré-jogo, pós-jogo, as resenhas atemporais, tem as histórias de torcedor, sabe? Tem as pílulas blues, tem muita coisa lá, naquela moral. Também, se puder assinar lá as notificações do Chelsea Fan BH no Spotify para acompanhar as resenhas em áudio, já tem muita coisa legal. Tem aquela resenha sobre os Blues na Copa do Mundo, tá lá disponível para quem quiser, a Copa ainda não acabou. Então tem muita curiosidade envolvendo o Chelsea, jogadores do Chelsea em Copas do Mundo, tem muita história bem legal lá. E Instagram, Twitter e Facebook, né, as redes sociais do Chelsea Fan BH. O Cris falou assim, ainda não tenho essa camisa amarela. Ah, Cris, tá ficando mais difícil de achar agora, né? Vamos dar um jeito aí. Eu comprei umas camisas, essa aqui, ó, camisa retrô do ano 2000, Cris, ó. Lembra de um jogo que teve entre 1999 e 2000, né? Entre Milan e Chelsea, no San Siro, que o Dennis Wise fez o gol, tudo. Foi usando esse uniforme aqui. Esse uniforme aqui é da época do Dennis Wise, do Zola, né, do Torian Deflo, do Di Matteo, de muita gente. O Chelsea usou essa camisa aqui
Em 2000, contra o Aston Villa, numa final de Copa da Inglaterra, onde o Chelsea foi campeão, eu comprei umas camisas, consegui comprar umas camisas retrô, chegaram para mim. Aí eu estou usando essa aqui porque foi de um jogo marcante contra o Aston Villa, mas procura sim que, não, por enquanto ainda dá para achar, não vai ser complicado de descobrir ela não, sempre tem as lojas especializadas aí. O histórico envolvendo Chelsea e Aston Villa é o seguinte: 68 vitórias do Chelsea, 35 empates e 58 do Villa. Então 161 jogos oficiais. Teve um jogo amistoso no ano de 2011. Vamos ver, lembra aí, Cris? Será que você vai lembrar? No ano de 2011. Deixa eu subir um pouco aqui a câmera. Isso aí. No ano de 2011, na Premier League Asia Trophy, que é um torneio que acontece de 2 em 2 anos, disputado lá em Hong Kong. E o Chelsea disputou uma final. Esse era um torneio pré-temporada, né? E o Chelsea venceu o Aston Villa no dia 30 de julho de 2011, no Estádio Nacional lá de Hong Kong, na cidade de Hong Kong. 38.911 pessoas assistiram. O Chelsea venceu o Aston Villa por 2-0 naquela pré-temporada lá na Ásia. Gols do McEachran ao 1 minuto e do Fernando Torres aos 58. Detalhe, o Mike Dean, hoje aposentado, hoje atua pelo VAR da Premier League, foi o árbitro daquela partida. E olha só, os times que atuaram, time que entraram em campo nessa final da Premier League Asian Trophy, torneio amistoso pré-temporada disputado em Hong Kong em 2011. O Chelsea jogou, olha só, com Čech Bozingua, o Ivanovic, depois entrou o Alex, Terry, depois entrou o Trevoh Chalobah, Zirkov, depois entrou o Van Aanholt, Lampa, depois entrou o Kalou, Mikkel McEachran, depois entrou o Drogba, e Daniel Sturridge, depois Torres, Anelka, depois Benayoun e o Maludá. Então o time titular foi Čech Bozingua, Ivanovic, Terry, Zirkov, Lampa, Mikkel e McEachran, Sturridge, Anelka e Florent Maludá, Alex, Chalobah, Van Aanholt, Kalou, Drogba, Torres e Benayoun entraram e ainda ficaram no banco não utilizados o Hilário, o Ashley Cole e o Paulo Ferreira. Esse o time do Aston Villa. Não, do Chelsea. O time do Aston Villa, goleiro Dado, depois Young, Dune Collins e Valdez, Petrov, Delph, Albrighton e Island, Delfuneso e Agbon Larro. Salve aí, chegou Ricardo Guimarães. Seja bem-vindo a essa nossa resenha pré-jogo amistoso Chelsea e Aston Villa nesse domingo às 11h10 da manhã com a transmissão do Fifth Stand e do site do Chelsea. O Villa ainda utilizou o Clark, Gardner, Delph e Albrighton. Island, Delfuneso deram lugar para Dune, Petrov, Macum, Heskey, Darren Bent e ainda o Bana. Esse jogo de 2011 vale registrar um amistoso entre Chelsea e Aston Villa na cidade de Hong Kong. Copa do Mundo, parada, recesso. Então, no início da pré-temporada, né, dessa 22-23, Chelsea e Aston Villa realizaram um amistoso. O Chelsea esteve nos Estados Unidos para 3 jogos, depois, no final da pré-temporada, jogou contra a Udinese. Então, o Chelsea realizou 4 jogos pré-temporada amistosos nesse ano de 2022-23, né? Então, olha só. Chelsea 2, América do México 1 no dia 16 de julho. Charlotte FC, dos Estados Unidos 1, Chelsea 1 no dia 20 de julho. E aí o Chelsea foi derrotado nos pênaltis por 5-3. Depois Arsenal 4, Chelsea 0. Essa foi brava. O Thomas Tuchel ainda criticou muito o elenco e a diretoria. Parece que ali começou a azedar um pouco o caldo, né? Arsenal 4, Chelsea 0 no dia 23 de julho. E aí esse Arsenal e Chelsea, esse derby foi pela Florida Cup. O Chelsea retornou à Europa, foi à Itália e venceu a Udinese na cidade de Udine
por 3-1 no dia 29 de julho. Thomas Tuchel era o treinador nesses amistosos. Esses 4 jogos amistosos, todos eles têm a resenha registrada no Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e também por aqui, né, pelo Instagram, tá tudo bem registrado aí. Thomas Tuchel era o treinador. O Aston Villa realizou apenas 3 temporadas, 3 amistosos. Jogou contra o Walsall, da Inglaterra mesmo, venceu por 4-0 no dia 9 de julho. Teve um empate contra o Manchester United em 2-2 no dia 23 de julho. E aí teve uma derrota para o Rennes, na França. Rennes, esse time do Edouard Mendy. Rennes 1, Aston Villa 2, teve uma vitória. Então o Villa teve uma pré-temporada bem positiva, com 2 vitórias e um empate. Já o Chelsea, uma vitória, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Olha aí, Pensante chegou. Yasmine, sejam bem-vindos, boa noite, vamos resenhar, vamos curar um pouco essa abstinência. Amanhã a gente mata a saudade do Chelsea, beleza? Chelsea e Aston Villa nessa temporada, né, muitas competições. O Chelsea começou a temporada como assim um forte candidato, mas atrapalhou muito essa mudança de dono, né? A gestão, e aí na Premier League já ficou muito para trás, mas o Chelsea está muito bem na Premier League e já deu adeus à Copa da Liga Inglesa, e em janeiro tem FA Cup. Então o Chelsea tem, nesse ano de 2022-23, 12º na Premier League, já está na 3ª rodada da FA Cup, jogo contra o Manchester City novamente, fora de casa. Vamos ver se o Chelsea tem uma melhor sorte dessa vez. Na Copa da Liga Inglesa, já deu adeus essa Copa aí. O Chelsea nessa temporada passada foi finalista das Copas, né, nas 2 contra o Liverpool. Dessa vez já caiu, perdeu para o Manchester City no Etihad por 2-0. Na 2ª rodada, o Aston Villa, 3ª rodada da Copa da Liga Inglesa, né? Na Copa da Liga. O Aston Villa realizou o seguinte: Premier League, 12º, FA Cup, 3ª rodada, Copa da Liga ainda está na 3ª rodada, só que na Copa da Liga o Aston Villa já fez 2 jogos, é o 2º jogo, né? O Aston Villa entrou na 2ª rodada, venceu o Bolton Wanderers, fora de casa, por 4-1, se classificou, e na 3ª rodada já foi eliminado após uma derrota por 4-2 para o Manchester United. Então na Copa da Liga Inglesa, Chelsea e Aston Villa já deram adeus. O Chelsea é o 8º na Premier League, 3ª rodada da FA Cup tem jogo contra o Manchester City. Na Copa da Liga, repetido, já foi eliminado, caiu na 3ª rodada após perder por 2-0 para o Manchester City no Etihad, com gols do Mahrez e do Álvarez, o mexicano que estava na Copa do Mundo, no dia 9 de novembro. Na Liga dos Campeões, o Chelsea fez uma boa primeira fase, com 2 bons jogos contra Milan, tomou um susto contra o Dinamo Zagreb. O Thomas Tuchel foi demitido após a primeira rodada, com a chegada do Graham Potter já na 2ª contra o Salzburg. E o Chelsea está nas 8º de final, já foi definido o sorteio, já tem o adversário. O Chelsea joga contra o Borussia Dortmund nas 8º de final. Já está definido a data dos jogos. Primeiro jogo, a ida é fora de casa, o Chelsea vai até a Alemanha, vai até Dortmund, dia 15 de fevereiro. E no dia 7 de março, o jogo em Stamford Bridge. Ida 15 de fevereiro, volta 7 de março. Então, primeiro Borussia Dortmund e Chelsea, depois Chelsea e Borussia Dortmund nas 8º de final da Champions League. Jogos em fevereiro e jogos em março. Olha, Chelsea mudou de treinador. O Graham Potter começou
bem, conseguiu algumas vitórias, empate, mas depois o time acabou desandando com erros de escalações, jogadores machucando muito, ele tentando corrigir, fazendo substituições ainda em primeiro tempo de jogo, antes de 15 minutos, de meia hora. O Chelsea teve derrotas, né, feias e caiu muito na tabela. Teve essa parada para a Copa do Mundo e dá para baixar um pouco a pressão sobre o nosso treinador que veio do Brighton. Teve ainda até muitas piadas aí chamando o Chelsea de Chelsea Albion Hove, né? Teve muita piadinha, teve muita arte, né? Com mudanças no logo do Chelsea, mas o time viajou. 25 jogadores estão nos Emirados Árabes e o Graham Potter levou uma garotada, né? Temos uma grata surpresa, o Lewis Hall está lá no elenco, é um cara que tem jogado já pela equipe principal, eu acho que esse não deixa mais o elenco. E o Graham Potter também vai enfrentar o Unai Emery, que retorna à Premier League, o Unai Emery que foi treinador do Arsenal, Unai Emery que é um vencedor de competições europeias, né? É tetracampeão da Liga Europa, tem 3 títulos com o Sevilla e 1 com o Villarreal. O Graham Potter tem apenas uma Copa da Suécia pelo Östersund. Então o Potter inglês, 41 anos, desde Frank Lampard, né? Frank Lampard em 19 e 20 e agora o Graham Potter em 22 e 23. O Potter inglês tem 41 anos, muito pressionado pela posição dos Blues na tabela, e esse recesso para a Copa do Mundo acho que foi bom para ele, e substituiu o Tuchel lá na segunda rodada da Premier League. O Unai Emery tem 51 anos, é espanhol, substituiu o Steven Gerrard, então o Aston Villa também, que estava muito mal, muito promissor. O Gerrard comandou o time na temporada passada, nessa não começou muito bem, e quem se lembra, né, se puxar pela memória, o primeiro jogo após a saída do Gerrard, os caras venceram o jogo seguinte, jogando muito bem, fazendo muito gol, mas chegou agora o Unai Emery e já está comandando o Aston Villa e deve levar o Aston Villa ali bem para cima. Não se sabe se conseguirá uma competição europeia, nem que se tratando do técnico que é, não duvidem que ele encaixe bem o time e consiga levar um Aston Villa talvez para uma Conference League. Lembrando que o Aston Villa é um campeão europeu, né? É isso aí. O Emery, 51 anos, substituiu o Gerrard, estava no Villarreal, campeão europeu, né? Campeão da Liga Europa. É o início de trabalho no time inglês, 4 vezes campeão da Liga Europa. 2 treinadores com início, né, de trabalho, não vai precisar de paciência. Na gestão nova do Chelsea, vão dar. Já estão dando esse tempo, né? Essa paciência. Vamos ver. 25 jogadores estão em Abu Dhabi, estão lá no Emirados Árabes. O Graham Potter levou a turma e vou dar essa relação de jogadores que estão lá. Kepa, Bettinelli, o Blanche, goleiro, Humphries, olha aí, Gilchrist, Chalobah, esse já do time principal, Hankini, Brooklyn, Chilwell, James, Cucurella e Fofana, Lewis Hall, Casadei, esse garoto é uma promessa que veio da Inter de Milão. É bem provável que na próxima temporada vejamos ele já no time principal integrado. Ele está jogando muito bem no time de base, está se desenvolvendo bem. O Casadei, Webster, Elliott, Jorginho Kanté, Loftus-Cheek, olha aí, Chukwuemeka, Hutchinson, Modezil, Bristol, Aubameyang e o Broha. Esse é o técnico do Graham Potter que levou toda essa turma toda aí. O Aston Villa, o Unai Emery levou para Dubai, né? Levou primeiro para Dubai e agora para Abu Dhabi, 28 atletas. Então, Olsen, Steer e Marshall são os goleiros,
Diego Carlos, Konsa, Mings, Chamberlain, Augustinusson, Ashley Young e Dean são de defesa. Douglas Luiz, Maguin, Sanson, Nakamba, Coutinho, Bailey, Ramsey e Camara na turma do meio. Watkins, Ing e Atcher. Então, esse é o elenco do Aston Villa, é a turma do ataque levada lá pelo Unai Emery. Jogo bom, esperamos amanhã, é jogo para dar ritmo aos caras que já vão aí para seu praticamente um mês sem entrar em campo, esses jogadores só treinando. Tem muita gente se recuperando e assistindo a Copa do Mundo, né? Tem jogador do Aston Villa, o goleirão Emiliano Martins ainda está na Copa do Mundo, é o goleiro da Argentina, fez bonito ontem. E a turma da Polônia e a turma da Bélgica já está fora, mas receberam ali uma semana de folga. E esses não estão nos Emirados Árabes, esses devem se encontrar com o time lá na Inglaterra no retorno ainda, né? Então, pré-jogo, Aston Villa e Chelsea, 11 horas e 10 minutos da manhã desse domingo, no aplicativo do Chelsea, do The Fifth Stand e no site. E o site, eu não me lembro se o site do Aston Villa, o site das mídias sociais do Aston Villa, o site também deve ser transmitido. Eu sei que pelo site do Chelsea, pelo aplicativo do Chelsea, a transmissão da partida é gratuita. No Aston Villa eu não tenho certeza, mas é bom checar. Mas o que interessa para nós aqui é a transmissão do lado do Chelsea. Para quem quiser, o Blue que estiver disponível vai poder assistir gratuitamente. Só que amanhã não tem jogo da Copa do Mundo. O jogo da Copa do Mundo agora é só na terça-feira. As notícias lá de Abu Dhabi é o seguinte, né? O Brighton e Chelsea. O Brighton já fez dois jogos, né? 2 jogos no Brighton, e o Brighton fez um jogo contra o Aston Villa e vai fazer esse jogo de amanhã contra o Chelsea. Aston Villa, 2 jogos, contra o Brighton e contra o Chelsea. O Felipe Coutinho e o Diego Carlos estão fora do jogo de amanhã, porque eles estão em recuperação. O Coutinho tem a lesão na coxa, que ele ainda está em recuperação, né? Espera-se que o retorno dele seja no jogo contra o Liverpool no Boxing Day, jogo da Premier League. E o Diego Carlos, que está, né, se recuperando de uma lesão no tendão, retorna no início do ano de 2023. Um retorno, um cara que pode entrar no jogo de amanhã é o Augustinusson, ele que foi 5 jogos fora, lesionado na coxa. Olha aí, o Marcos Paulo Fonseca chegou aqui, ó. Será que pode pintar alguma contratação, ô Marcos Paulo? O que rola sobre contratações do Chelsea aí, que eu vi durante a semana, é coisa requentada dos últimos tempos. É sobre o Nkunku, né, o francês. Dizem que ele já está contratado, mas tem que esperar. Já não sei, porque se for só... Ou é agora, janeiro, ou meio do ano. E se esse cara tiver mesmo contratado, como ele é do Leipzig, né? Ele não chega agora no meio da temporada. Então, se rolar a contratação do francês lá do Nkunku, ele deve ser só para a próxima temporada. Teve notícias aí, mas aí coisa que parecia até piada, né? Não se pode nem levar isso a sério. Que o Chelsea teria sugerido ao Bayern de Munique a troca do Pulisic no Coman, sabe? Essas coisas assim. E o Chelsea deve estar se movimentando para a próxima temporada. Os donos, né? Eles são ferozes. O problema é que eles anunciam quem eles querem contratar, né? O Chelsea está formando a nova diretoria, né? Sempre o gerente de mercado, diretor de futebol. Sinceramente, essa primeira temporada da gestão Boehly, ela está um pouco tumultuada, né? Está refletindo dentro de campo com essa nova gestão, o treinador novo, o Chelsea deu essa caída, mas a próxima temporada mesmo é que deve começar para valer. Então, resta ao Chelsea tentar, né, buscar a recuperação na Premier League
ver o que dá nessa FA Cup, porque tem um jogo contra o Manchester City e a grande probabilidade é de mais uma eliminação para os caras, né? Infelizmente parece que as Copas nessa temporada para o Chelsea, as Copas nacionais, né, as domésticas, uma já foi e a FA Cup é pouco provável, é bem provável que o Manchester City passe também de novo, o jogo é fora de casa, e a competição em que o Chelsea está melhor é a Champions League, mas vamos ver como desenrolar, se o Potter consegue encaixar o time, né? O contrato do Kanté está se encerrando. Será que vai renovar? Se não renovar, quem vai fazer a função dele? Ele é uma peça fundamental. Notícias que pintaram é que as negociações de contrato com o Kanté estão paralisadas, né, Marcos? Olha, eu acho que o Kanté não deve renovar, não. Por causa do histórico de lesões, né? Não monto um time sem o Kanté, tá falando. O Kanté, para mim, é o melhor jogador do Chelsea. Por exemplo, na Copa do Mundo, a França tá aí muito bem, tá avançando, né? Imagina se ele tivesse lá. Então, o Kanté é o melhor jogador do Chelsea para mim. Tá fazendo muita falta, mas esse histórico de lesão é que tá atrapalhando, porque parece que ele quer uma quantidade, não sei se é 2 anos ou 3 anos, e o Chelsea está oferecendo uma. Eu sei que o Chelsea oferece tipo 1 ano menos do que ele quer. A negociação dizem que está parada. Vamos ver se vai fazer mais propostas, mas eu acho que o Kanté já tem 30 anos, eu penso que o Kanté deve sim deixar o Chelsea no final da temporada. O contrato está aí, está acabando. Nós estamos em dezembro. Mais 6 meses aí, eu acho que o Kanté é mais 6 meses, mas ele já está lá treinando nos Emirados Árabes, mas não entra em campo amanhã não, está lá para recuperação, está com o elenco, né? Olha aí o jogador Gabriel aí, salve, seja bem-vindo. Seguindo aqui, os jogadores do Aston Villa na Copa do Mundo. O Matt Cash, da Polônia, jogou 4 jogos nessa Copa do Mundo, né? Uma semana de folga. O Jan Bednarek também, polonês, jogou só uma partida pela Polônia. Todos ganharam uma semana de folga, né? Após o Mundial. O Leander Dendoncker, jogador da Bélgica, entrou em 2 partidas da Copa do Mundo. Outro aí, recebeu uma semana de folga. E o Martínez está na semifinal, o goleiro da Argentina, titular, ex-Arsenal, né? Goleiro que deu uma viravolta, era o 3º goleiro do Arsenal, assumiu a titularidade do Arsenal durante meses, voltou bem, aí agora é o titular, dono da posição do Aston Villa, titular da seleção argentina, ontem pegou pênaltis, tá muito bem, tá bem encaminhado, e como é semifinal, ele vai até o último dia, o penúltimo dia da Copa do Mundo, né? E o Martínez tem garantido mais 2 jogos pela Copa do Mundo. Então, ou é 3º lugar ou é final. E eu acho que vai, porque ele vai ser finalista. Olha aí, Emiliano Martínez, goleiro do Aston Villa na final. Então, os jogadores do Aston Villa, o Cash, o Bednarek da Polônia e o Dendoncker da Bélgica, receberam uma semana de folga, não estão com o time lá nos Emirados Árabes. Os Blues do Chelsea é o seguinte: o Chelsea mandou 12 atletas para a Copa do Mundo. Hoje, 3 foram eliminados já, os ingleses. Só restam na disputa da Copa do Mundo 2, né? O Ziyech e o Kovacic. Então, já pensou uma final Croácia e Marrocos? Uma final Blue? Quem sabe, né? Seria uma final dos azarões, mas dos 12, 10 jogadores Blues já não disputam mais a Copa do Mundo. Mas essa turma aí também deve receber assim, essa semana. Lembrando que Havertz caiu na fase de grupos, o Mendy e o Koulibaly caiu nas oitavas, o Thiago Silva caiu nas quartas de final, o Zakaria caiu nas quartas de final. Já a gente fala mais sobre isso. Primeiro jogo entre Chelsea e Aston Villa na história aconteceu no ano de 1907, 28 de dezembro de 1907, pela League Division 1. São 161 jogos até o momento, né?
161 jogos desde 1907. Então, amanhã um jogo 162 na história registrada entre Blues e Villains. O último jogo, falei um pouco atrás, quando puxei um retrospecto dos últimos 5 jogos, o último jogo foi um Aston Villa 0, Chelsea 2, no dia 16 de outubro de 2022, no Villa Park. 41.754 pessoas assistiram ao jogo. Gols do Mason Mount aos 6 minutos e aos 65. Aos 6 e aos 65, o Mason Mount fez 2 gols. Olha aí, Geno chegando aí, salve, boa noite pro Geno. O Aston Villa entrou em campo nesse último jogo, nessa derrota por 2-0 em casa para o Chelsea. O Villa jogou com Martinez, Mings, Cash, Konsa, Ashley Young, Bailey, Douglas Luiz, McGinn, Ings e Watkins. O técnico era o Steven Gerrard. O Chelsea jogou de Kepa, Chalobah, Tio e Thiago Silva, Cucurella, Kovacic e Loftus-Cheek, Mount, Havertz, Sterling e Aubameyang. O técnico era o Graham Potter. Esse jogo foi o jogo em que o Tyrone Mings falhou em um dos gols, se não me engano, no primeiro gol do Chelsea, marcado pelo Mason Mount. Teve uma falha do Tyrone Mings nesse jogo. Chelsea 2, Aston Villa 0 no Villa Park. Jogo pela Premier League 2022-23. Jogo no dia 16 de outubro. Salve pra galera toda aí. E aquele reforço aí nas redes sociais pra galera que vai ver, né, assistir e ouvir depois, a resenha fica salva. As redes sociais do Chelsea Fan BH. Chelsea Fan BH 1905 YouTube, Chelsea Fan BH Spotify e Chelsea Fan BH Instagram, Twitter e Facebook. Jogos marcantes entre Chelsea e Aston Villa. Essa camisa aqui é o kit Home da temporada 1999-2000. Eu notei aqui o Chelsea usou esse kit num jogo bem marcante, um jogo de título, onde o Chelsea levantou taça. Final da Copa da Inglaterra no ano 2000 em Wembley. Aston Villa 0, Chelsea 1, 20 de maio de 2000, gol de Roberto Di Matteo aos 72 minutos de jogo no estádio de Wembley para mais de 78 mil pessoas. É um jogo entre Chelsea e Aston Villa que marcou, entrou para a história, uma decisão da Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo, em que vai começar para Chelsea e Aston Villa no mês de janeiro, né? Logo ali no dia 7, dia 8, dia 7 joga o Aston Villa, no dia 8 joga o Chelsea. Já seguindo aqui, falando desse jogo marcante de Copa da Inglaterra, a gente já dá os jogos e já fala curiosidades, né? Nesse jogo do dia 20 de maio de 2000, Aston Villa 0, Chelsea 1, gol de Matteo e Wembley na final da Copa da Inglaterra. Olha o time do Aston Villa, né? David James, lendário goleiro inglês, disputou Copa do Mundo. Até pouco tempo tinha sido o goleiro que mais disputou partidas de Premier League. Mark Delaney, Thiago, Gareth Southgate, era titular, zagueiro do Aston Villa nessa época. Gareth Southgate, técnico da seleção inglesa, hoje eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo da França. Alan Wright, George Boateng, Paul Merson, Ian Taylor, Benito Carbone, italiano, e John Dublin. Então, o Aston Villa entrou nessa final com James Delaney, Thiago, Southgate, Barry Wright, Boateng, Merson, Taylor, Carbone e Dublin. O técnico John Gregory. O Gregory comandou o Aston Villa. O Chelsea 2000 tinha um time já bem cascudo. Ed de Goey, goleirão holandês, Marcel Desailly, francês, Celestine Babayaro, nigeriano, Leboeuf, zagueirão francês, capitão, né?
Foi um dos capitães franceses durante muito tempo, campeão mundial em 1998 na França. Então, Chelsea, De Gaulle, Desailly, Babayaro, Leboeuf, Mário Melchior, Didier Deschamps, hoje atual técnico da França, né? Então tivemos nessa final o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, na zaga do Aston Villa, e Didier Deschamps, atual técnico da França, no meio-campo do Chelsea. Gustavo Poyet, Denis Wise, Roberto Di Matteo, Gianfranco Zola e Jorge Weah. Jorge Weah saiu do Milan, jogou no Chelsea uma temporada, hoje é presidente da República da Libéria, estava aí assistindo os jogos dos Estados Unidos na Copa do Mundo, o filho dele, né, foi titular da seleção norte-americana. Ainda entraram nesse jogo o norueguês Flo e o Jody Morris, que foi auxiliar do Frank Lampard, na época em que essa lenda Blue comandou o Orgulho de Londres por uma temporada e meia. Então, jogos marcantes: Aston Villa 0, Chelsea 1 e Wembley, final da Copa da Inglaterra no ano de 2000. Já na Copa da Inglaterra, na temporada 2022-2023, o Aston Villa vai enfrentar o Stevenage no Villa Park no dia 7 de janeiro, da terceira rodada, e o Chelsea vai visitar o Manchester City no Etihad novamente no dia 8 de janeiro. Manchester City e Chelsea já se enfrentaram pela Copa da Liga Inglesa e o Manchester City venceu por 2-0 e eliminou os Blues. Salve pro Ussi. Salve. Copa da Liga Inglesa, o Manchester City eliminou o Chelsea. Então, na FA Cup, Aston Villa 7 de janeiro contra o Stevenage no Villa Park e 8 de janeiro o Chelsea visita novamente o Manchester City no Etihad. O Chelsea retornando para Abu Dhabi, os Blues foram campeões na cidade dos Emirados Árabes, né? Ganharam o Mundial de Clubes em fevereiro desse ano. 2 jogos, na semifinal venceu o Al Hilal por 1-0 com um gol do Lukaku, e na final venceu o Palmeiras por 2-1 na prorrogação. Gol do Lukaku, do Havertz, e o Rafael Veiga fez o gol do Palmeiras. O Chelsea retornando para a terra árabe, lá perto da Copa do Mundo, onde amanhã, às 11h10, tem jogo amistoso, jogo preparatório contra o Aston Villa, Graham Potter e o Unai Emery. Graham Potter, campeão da Copa da Suécia com o Östersund, e o Unai Emery, né, tetracampeão da Liga Europa, 3 vezes com o Sevilla, 1 vez com o Vila Real, e vice-campeão da Liga Europa, né, na temporada 18 e 19. E o Unai Emery era o técnico do Arsenal, lá em Baku, no Azerbaijão, quando o Chelsea venceu por 4-1. Maurício Sarri era o treinador do Chelsea, com aqueles gols do Giroud, gols do Pedro, gols do Hazard, e o Chelsea foi campeão da Liga Europa 2018-2019. Última partida profissional do Peter Cech, né? Peter Cech era goleiro do Arsenal naquela final e perdeu o troféu para o Chelsea. Vamos falar de ídolos de Chelsea e de Aston Villa. Vamos registrar aqui, porque tem um cara do Chelsea que jogou muitos anos e tem um do Aston Villa que é campeão na época áurea do início dos anos 80 ali, quando o Aston Villa foi campeão europeu. Vamos falar ídolos, né, esse tópico. No Aston Villa, eu separei aqui, e essa semana foi foi data de falecimento dele, né? E por coincidência, essa notícia eu fui pesquisar e fui saber quem era. Ron Saunders, treinador do Aston Villa, era inglês, falecido em 2019. O Ron Saunders, ele treinou o Aston Villa do ano de 1974 a 1981. Então foi um ano muito bom para o Aston Villa nessa época. Foram 8 temporadas e meia comandando o clube da cidade de Birmingham, lá
Birmingham, né? Lá na terra do Duran Duran, do Judas Priest, do Black Sabbath, né? Terra de muita música boa, os rivais dos blues também, do Birmingham City. Então são 8 temporadas e meia, 294 jogos e 4 taças conquistadas. O Ron Saudas comandou o Aston Villa na temporada 1980-1981 e conseguiu o título do campeonato inglês, que era a League Division 1 na época. Em 81-82, campeão, né, na abertura, levantou a Community Shield da Supercopa da Inglaterra. Ele é bicampeão da Copa da Inglaterra, na FA Cup, torneio mais antigo do mundo. Acabamos de falar onde o Aston Villa nessa temporada 22-23 vai enfrentar o Stevenage em casa e o Chelsea vai visitar o Manchester City lá no Etihad. Temporada 1974-75 e 76-77. O Aston Villa foi bicampeão da FA Cup com 4 taças. Campeão inglês, Supercopa da Inglaterra e 2 vezes a Copa da Inglaterra. O Ron Saudas, lendário treinador do Aston Villa, muito campeão, 8 temporadas e meia, 294 jogos, 4 taças. Além do Aston Villa, entre equipes treinadas pelo Ron Saudas, o Birmingham City, rival dos Villains, o West Brom Albion, o Norwich City e o Manchester City também foi treinado pelo Ron Saudas. Como jogador, o Ron Saudas tem passagens pelo Everton, pelo Portsmouth, pelo Watford e pelo Charlton Athletic, entre outros equipes menores do futebol inglês. O cara é um desses lendários de torcedores, é da cultura inglesa, né? Valorizar esses caras do passado que ajudaram a construir, né? Que fizeram história. Hoje o Aston Villa não briga por títulos, mas é um clube muito grande da Inglaterra e está em 12º, né, na atual temporada, mas só que 2 pontos atrás do Chelsea apenas. O Aston Villa não tá muito longe não. O Chelsea é o 8º com 21 pontos, o Aston Villa é 12º com 18. Então o Aston Villa está com 15 jogos, o Chelsea tem 14 jogos. O Aston Villa está 3 pontos atrás do Chelsea. Apesar da distância das posições na tabela, na pontuação, o Villa é uma ameaça para os Blues, sim. Então o Chelsea tem que tratar a partir do dia 27 de dezembro, iniciar a caminhada de subida para chegar ali, para tomar o lugar do Tottenham, né? O Chelsea tem que brigar ali entre os 4 primeiros. Falamos do grande ídolo do Aston Villa, agora eu vou falar de um gigante, uma lenda do Chelsea. John Terry, nosso eterno capitão, lenda viva dos Blues, venceu praticamente tudo com a camisa do Chelsea, né? Campeão de muita coisa. Saudações, boa noite aí para o Ryan Cruz e ao Antônio Cisevski. Blue tá sempre por aí. Para vocês que forem mais desavisados aí, amanhã tem jogo dos Blues. Chelsea está em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, fazendo um jogo de preparação contra o Aston Villa, recuperando os jogadores e dando ritmo para outros nesse recesso da Premier League, enquanto rola a Copa do Mundo. O time que volta a campo no dia 27 de dezembro, numa terça-feira, contra o Bournemouth em Stamford Bridge. Então, falamos do ídolo Ron Saudas, vamos falar do ídolo John Terry. Lenda viva do Blue, venceu praticamente tudo com a camisa do Orgulho de Londres, nosso eterno capitão, e também foi jogador do Aston Villa, fez parte da comissão técnica, né, dos Villas por 3 temporadas, foi atleta por uma só, né, o Aston Villa estava na Championship, não conseguiu subir, mas na temporada seguinte, em que o Aston Villa conseguiu o acesso, o John Terry já era da comissão técnica. John Terry tem 717 jogos com a camisa do Chelsea entre os anos de 1998 e 2017 e marcou 67 gols, entre outros times. Teve alguns empréstimos e também, né,
tem muito serviço prestado para a seleção inglesa em Eurocopa, em Copa do Mundo, amistosos, muita coisa. Pelo Aston Villa, em apenas uma temporada, 2017-2018, ele realizou 36 jogos e marcou um gol. Então, bem representados John Terry e Ron Saunders. Ron Saunders, treinador lendário, com 4 taças conquistadas, e o John Terry em praticamente ali 20 anos só pelo Chelsea Football Clube, campeão de Premier League, Copa da Liga, Copa da Inglaterra, Champions League, Eurocopa. Só não ganhou o Mundial de Clubes, o John Terry. Nosso capitão, ele é impressionante. Hoje, o John Terry, olha aí, Fabrini 26, 26 o número que o John Terry usava e hoje é usado pelo Koulibaly. John Terry, último registro é que ele ainda trabalha na base do Chelsea, na equipe sub-23, no desenvolvimento de atletas, né? Estamos chegando aqui no final da resenha, a gente não perder, né? Vamos falar de jogadores, só registrar alguns jogadores em comum que atuaram pelo Chelsea Football Clube e pelo Aston Villa também, vestiram as duas camisas. O Ross Barkley, né, meia, atuou, era jogador do Chelsea e atuou emprestado pelo Aston Villa. O Tammy Abraham, nessa temporada da segunda divisão, falei que o John Terry disputou uma segunda divisão e não conseguiu o acesso. Na temporada seguinte, quando o Aston Villa conseguiu o acesso, o Tammy Abraham, revelado nos Blues, ex-Blue, também foi jogador profissional do Blues, do Chelsea, hoje já está lá na Roma. Tammy Abraham, atacante, foi fundamental naquela campanha, marcou mais de 20 gols e conseguiu a promoção do Aston Villa para a primeira divisão, para a Premier League, onde o Villa está até hoje, né? A temporada 18-19, quando o Villa, o 17-18, a temporada 18-19, quando o Villa subiu e continua na Premier League. Danny Drinkwater, meio campo, não conseguiu jogar em nenhuma das equipes. O John Terry, uma temporada no Aston Villa e praticamente 20 no Chelsea. E o Bertrand Traoré, atacante, e teve mais sucesso no Aston Villa e pouca oportunidade no Chelsea. Bertrand Traoré no Chelsea, ele aparecia mais em jogos de pré-temporada e depois era emprestado. Jogadores Blues na Copa, só para reafirmar, já registrar, 12 iniciaram, agora restam Ziyech e Kovacic, então já temos 10 eliminados. Havertz na fase de grupos pela Alemanha, o Thiago Silva nas quartas de final pela seleção brasileira, Denis Zakaria pela Suíça, César Azpilicueta pela Espanha e Christian Pulisic pelos Estados Unidos caíram nas oitavas de final. Edouard Mendy e Kalidou Koulibaly pelo Senegal também deixaram a Copa do Mundo nas oitavas de final. Esses devem também receber uma semaninha de folga até o time retornar dos Emirados Árabes. O Kovacic, com a Croácia, eliminou a seleção brasileira e está garantido na semifinal. Então tem aí no mínimo mais 2 partidas, vai até o final da Copa. O Ziyech avançou às semifinais, Marrocos eliminou Portugal. Também, junto com o Ziyech, está garantido aí até o final da Copa do Mundo, ou na final ou na terceira, disputa de terceiro e quarto. Mason Mount, Conor Gallagher e Harry Sterling também eliminados nas quartas de final pela França. Notícias envolvendo Nkunku, Pulisic, Coman, Vardiol, reforma de Stamford Bridge, foi o que rolou durante a semana. Dizem que o Nkunku está contratado, que o Pulisic foi proposto uma troca junto com o Bayern de Munique, mas esse é só boato pelo Coman. Muitos torcedores, né, viram o Vardiol, que fez uma ótima Copa do Mundo pela Croácia, e ele sempre especulado no Chelsea, já faz temporada passada e essa, e tá aí uma notícia, uma matéria no The Sun essa semana, em que o Chelsea vai avançar sobre a reforma de Stamford Bridge.
O Kanté se recuperando, discussão de contrato parada. O Loftus-Cheek voltou aos treinos depois de uma lesão na panturrilha, está lá nos Emirados Árabes. O Kepa Arrizabalaga segue se recuperando, mas ainda não está treinando. Só deve jogar só após o retorno, né, dos jogos da Premier League. O Ben Chilwell está progredindo da lesão na coxa, mas é pouco provável que enfrente o Aston Villa nesse amistoso. E ainda não treina porque ele ainda não treina com a equipe. James e Fofana estão treinando, estão se recuperando muito bem. É o que tem de Chelsea e Aston Villa registrar nesse amistoso pré-temporada que vai acontecer neste domingo 11 de dezembro, às 11h10 da manhã, hora de Brasília. Transmissão do aplicativo do Fifth Stand e no site chelseafc.com. É gratuito. Então, galera aí, ó, baixa no celular ou no tablet o Fifth Stand, ou então vá lá para o computador e assista pelo site do Chelsea, o site oficial. Então, é isso. Quero agradecer a turma que apareceu aqui, que foi registrado. Pedir mais uma vez o apoio nas redes sociais ChelseaFanBH1905 no YouTube, ChelseaFanBH no Spotify e Instagram, Twitter e Facebook. Vamos matar nossa abstinência de Chelsea, né? Que desde a derrota para o Newcastle lá na rodada 16 da Premier League a gente não vê a camisa blue. Então vamos ver amanhã, time bastante misturado, muitas caras novas. Vamos ver se o Graham Potter, com essa turma que ele conseguiu trabalhar, se ele conseguiu algum progresso. E vamos esperar a turma toda, os 12 atletas blues que estiveram, né, que representaram o Chelsea na Copa do Mundo. Será que vamos ter atleta blue campeão? Só restam o Ziyech e o Kovacic. Vamos ver o que dá. É isso aí, voltamos na próxima. Valeu, pré-jogo pago e bem registrado. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!